Meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que a gente analisa as repercussões do caso do Maduro. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque nos dois anteriores eu tratei da captura do Nicolás Maduro em si, com o que a gente sabia na época, e da questão da soberania. Mas agora, no vídeo de hoje, eu quero dar um passo para trás. Porque o mais importante desse episódio não é o Maduro, mas é o tipo de ordem internacional em que um evento como esse se torna possível. E em certos contextos, até mesmo aceitável. Então, se a gente ficar discutindo só o caso concreto, a gente perde o essencial, no meu entendimento pelo menos, que é o padrão que pode se formar, tá? Pode começar a se formar a partir desse caso. Então, vamos trabalhar nessa ideia da captura do Maduro. Vamos extrapolar isso um pouco. Vamos pensar de maneira mais estrutural. Vamos pensar isso como algo do evento isolado para o padrão recorrente. Tá? Porque a captura do Maduro não é, sabe, um raio, um raio em céu azul, né? Para usar uma expressão mais antiga. Ela se insere numa série de sequências, não, uma série de sequências foi ótimo, né? Mas ela se insere numa sequência de ações excepcionais que pouco a pouco deixam de ser vistas como exceção absoluta. Então, quando atos desse tipo, que precederam a captura dele, passam a ser tolerados, justificados ou relativizados, algo muda na forma como a ordem internacional funciona. Não porque todo mundo concorda com isso, com essas mudanças, mas é porque alguns podem agir e outros não conseguem impedir. Tá? Toda ordem política, ela convive com exceções. E o problema começa quando a exceção deixa de ser tratada como ruptura e passa a ser incorporada como um instrumento. Passa a ser incorporada como uma conveniência. Então, quando a exceção deixa de ser realmente que ela é uma exceção, uma ruptura, né, e ela é vista como um instrumento a ser utilizado, uma estratégia a ser utilizada, o debate deixa de ser só jurídico e passa a ser mais estrutural. Quem decide quando a regra vale? Quem decide quando essa regra pode ser suspensa? Aí vem a questão de quem decide. Essa é a pergunta central para a gente entender o mundo em que nós estamos entrando. Tá? Ela é central. E é importante também a gente entender que, né, nesse mundo em que a gente está entrando, claro, não foi o caso do Maduro, que, sabe, divisor completo de águas, né, antes e depois do Maduro, não. O mundo antes e depois dele, né? Não, mas é um marco interessante, tá? Um marco muito relevante, um marco que a gente tem que ficar atento. E uma coisa que a gente tem que olhar também aqui para o papel do direito. Para o direito internacional, ele não some, ele muda de função, pelo menos esse é o meu entendimento agora. Né? Porque é muito comum, nesses casos, de as pessoas dizerem o direito internacional fracassou. O direito internacional não alcançou o seu objetivo, não impediu os Estados Unidos, né? Ou como não impede a Rússia, como não impede a China, como enfim, não impede quem quer. Ele é um fracasso. A ONU fracassou, o direito fracassou. Alguns vão dizer isso, né? Mas isso não é exatamente verdade. O direito ele não desaparece aqui em situações como essa. Ele não fracassa. Ele passa a operar como linguagem de legitimação, linguagem de crítica e linguagem de disputa. Então a gente ainda vai ver os debates, as normas, os conceitos, os princípios sendo mobilizados. Tanto é assim que, pelo menos no momento que este vídeo é gravado, mais de uma vez o governo americano, por suas autoridades, disse isso aqui não é... Eu não notifiquei o Congresso, o Senado americano, da operação no Maduro, porque era uma operação policial, não era uma operação de guerra. Porque existe uma regra que determina que o Senado deva ser avisado do uso da força para fins militares, para fins bélicos. Então isso foi reconfigurado. Não, isso aqui não é uso da força pura e simples, isso aqui não é guerra. Isso aqui foi uma operação policial para capturar um criminoso. Precisei da ajuda de força militar, porque era um criminoso muito bem protegido,
Mas era uma operação policial, por isso que a gente não notificou o Senado. Olha aí. Olha o direito sendo utilizado, né? Olha o direito sendo mobilizado. Olha as normas, olha os conceitos, olha os princípios sendo mobilizados. Então, essas normas, conceitos, princípios, eles vão continuar a ser mobilizados. Não para impedir as ações, mas para enquadrar essas ações, para justificá-las, para torná-las aceitáveis a certos públicos. Olha o exemplo que eu acabei de dar. Isso aqui não era uma operação militar tradicional. Isso aqui não era uma operação militar, isso era uma operação policial. Né? Então, vejam como que o direito aparece. Olha, isso levanta a questão da seletividade. E a seletividade é uma característica aqui, no contexto da nossa conversa, não um desvio. Tá? A seletividade, essa seletividade, ela não é um acidente do sistema. Os americanos podem fazer isso, a Rússia pode, mas se fosse o Brasil, se fosse não sei quem, não ia poder. É seletivo. E essa seletividade não é acidente do sistema, é característica. Ela é parte do funcionamento da ordem internacional. Tá? Alguns estados conseguem transformar exceções em precedentes tolerados. Outros sequer conseguem invocar regras com credibilidade. Tem situações que ninguém vai levar a Coreia do Norte a sério. Né? Ou, sei lá, a Coreia do Norte, ou Lesoto, ou sei lá quem, África do Sul. A gente pode pensar em situações em que o país não vai ter credibilidade para invocar a regra que existe, para aplicar a regra que existe. Então vejam como que isso funciona. O direito ele continua existindo, só que ele não opera de forma simétrica, ele não opera de forma igual, distribuída igualmente para todo mundo. Mas isso não significa que a gente está diante de um colapso internacional. Eu vi esses dias esse negócio de colapso. O que nós temos é algo diferente, é uma ordem mais frágil, mais fácil de ser desviada, de ser quebrada, de ser dobrada, de ser ignorada. Né? Então, uma ordem mais frágil, uma ordem mais desigual, uma ordem menos universal. Temos menos regras gerais aplicadas a todos, porque se a ordem é menos geral, menos universal, a gente começa a ter menos e menos regras gerais. E temos mais zonas cinzentas. Nossa, aqui dá cada tópico para vídeo, gente, essa questão das zonas cinzentas. E maior tolerância a soluções ad hoc. Desculpe, né? Pessoal que não é do direito. Soluções improvisadas, tá? Caso a caso. Então, a ordem ela não desaparece. A ordem internacional ela não desaparece. Ela se torna mais instável e ela se torna mais dependente de poder. Então, a gente tem um problema real aqui agora que a gente chegou nesse ponto da discussão, que é o precedente, como eu falei no vídeo passado, mas é o precedente assimétrico. Agora vamos aprofundar aquela questão do precedente. O maior risco aqui não é o caso em si, é o precedente que se consolida, porque não vai ser um precedente universal, vai ser um precedente que eu chamo de assimétrico. Alguns poderão fazer, alguns poderão se valer disso, outros jamais terão a chance de fazer isso. Você não vai ver, sei lá, vamos pegar um caso extremo aqui, Cuba invadindo os Estados Unidos para prender o presidente americano. Você não vai ver isso. Você não vai ver. Né? Você não vai ver o Paraguai invadindo o Brasil para prender o presidente do Brasil, por exemplo, né? Por qualquer motivo. São só exemplos que vieram na minha cabeça, tá? Não estou prevendo nada, estimulando nada, não é isso. É dentro do contexto da conversa. Então, esse é um precedente assimétrico. Uns poderão, outros não. Tá? E isso vai aprofundar ainda mais as desigualdades e vai tornar a desigualdade na ordem internacional, e isso vai tornar a ordem internacional mais imprevisível. Vai ser cada vez mais difícil a ordem internacional cumprir o seu papel, que é trazer ordem. Né? Então, o que isso nos diz sobre o mundo atual? O caso Maduro, dentro desse contexto todo que a gente tem conversado. Revela um mundo em que o poder voltou a pesar mais do que a regra. Alguns vão dizer que sempre foi o caso. Não vou entrar nesse mérito agora, mas aqui ficou muito claro que o poder pesa mais do que a regra. Tá? E outro ponto que é interessante, que o direito ele continua relevante, mas ele não é determinante. A estabilidade, então, da ordem, ela vai depender menos de consenso e mais de capacidade das partes. Tá? Eu não estou defendendo esse mundo. Não estou defendendo esse mundo. Não estou defendendo isso aqui que eu acabei de falar. Eu estou tentando fazer um diagnóstico. Isso é um diagnóstico. Tá? Não é uma defesa. Então, vamos
amarrar isso tudo, vamos fazer uma conclusão sem torcida, uma conclusão sem ilusão. Vamos encerrar esse arco, tá? Pelo menos para o momento. Porque para a gente conseguir encerrar esse arco, a gente vai precisar de honestidade intelectual, tá? Então, olha só, amarrando tudo. A captura do Maduro, por si só, não inaugurou a nova era, tá? Mas era um sintoma muito claro de uma ordem internacional mais dura, de uma ordem internacional mais seletiva, de uma ordem internacional menos comprometida com o universalismo abstrato. Isso está muito claro. Tá? É claro para todo mundo. Gosta do Maduro, não gosta do Maduro. Então entender isso é mais importante, no contexto da nossa conversa, no meu entendimento, entender isso é muito mais importante do que decidir quem está certo e quem está errado. Tá? E é assim que eu encerro o vídeo. Não quero torcer para ninguém, não quero demonizar ninguém, não é isso. Eu quero, principalmente neste vídeo, o objetivo foi dar um passo para trás e entender as implicações maiores desse caso do Maduro dentro da ordem internacional. A ideia é entender como poder, direito e ordem, elas se combinam, esses conceitos se combinam no mundo real. Então, se esse tipo de análise faz sentido para ti, aí se inscreve, dá joia, diz que tá ótimo, lindo, maravilhoso, concorda, discorda, não tem problema, tá? Mas se manifesta aí pra gente continuar essa conversa, tá bom? Pessoal, muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus. Espero vocês